Meio-dia e 12 em Porto Velho, Rondônia. Sou Francisco Matias, estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Povo. Nesta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, há 18 dias da eleição, com a série O Prefeitável na Voz do Povo. Hoje o convidado muito especial é Vinícius Miguel, que vai discorrer aqui sobre sua plataforma de governo, sua proposta política. Daqui a pouco vamos conversar, já está aqui nos estúdios o candidato Vinícius Miguel. Mas a gente vai abrir falando da Covid, né? Não tem como esquecer esse coronavírus que vai e volta, e tem os seus repiquetes, como a gente chama aqui na região. Não é uma nova onda, para nós é um novo banzeiro do coronavírus em Manaus. A coisa está muito complicada, né? E outras cidades do Brasil, os países europeus e americanos, sendo altamente reinfectado e nesse banzeiro novo. Por isso, a gente sempre sugere que a gente mantenha o cuidado, mantenha a cautela, precaução, não relaxemos, porque ele não relaxa. Você não vê, mas ele te vê. Não relaxa não, faz a higiene, se acostuma com isso, usa a máscara. Nós aqui, você vê na live, eu e o entrevistado não usamos máscara, mas toda a equipe usa, os candidatos usam, porque nós temos a proteção de acrílico aqui entre nós. Então há uma certa proteção, uma certa cautela. E tem muito. Olha bem aqui, nas últimas 24 horas, Rondônia tem 227 novos casos. Você vai somando de segunda-feira até quarta, já temos aí mais de 600 casos. E tem 6 óbitos, 6 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Rondônia. Então, está morrendo, está matando, está infectando. O coronavírus não é para brincadeira, não é para relaxar, de modo algum. É tão grave que Macapá suspendeu a campanha, restringiu a campanha eleitoral devido ao grau de infecção do coronavírus. Talvez aconteça em outras cidades do Brasil e, quem sabe, da cidade de Rondônia. Daqui até o dia 15 de novembro, esse coronavírus, tomara que arrefeça, mas ele não dá demonstração nenhuma de respeito, de precaução. Ele não tem precaução com nada. Ele é o coronavírus. O cara chama o novo coronavírus. Para mim ele não é novo, não, porque ele já está velho, já está acabando com as nossas paciências, deixou governos e governantes sem saber o que fazer, prendeu prefeitos aqui em Rondônia, lá em Cacoal, em São Francisco do Guaporé, em Ji-Paraná, né? Deixou o deputado com a mão no lixo. Um rolo esse coronavírus já fez. Tem coisa que não é culpa dele, não. Essa dos prefeitos não é culpa dele, não. Mas vamos para frente. Vamos para a nossa entrevista. Voz do Povo, entrevista. Muito boa tarde, Vinícius Miguel. É um prazer recebê-lo na Voz do Povo. Uma boa tarde, Francisco. Eu gosto muito de participações em rádio, mas... Perdão, gente, um pequeno ajuste técnico aqui. Eu gosto muito das participações de rádio, eu ainda sou saudosista com relação a isso. Hoje, em tantos tempos, né, de só lives, né, reuniões virtuais, a velha presença física no rádio ainda me agrada bastante. Ainda sou um ouvinte da rádio e eu tenho um especial carinho, não queria deixar de registrar. Pode citar o... Pode. Né, citar o grande coordenador e idealizador desse programa, o Arimar, que foi o primeiro entrevistador de rádio que eu tive na vida. Eu devia ter cerca de uns 20 anos, 19 anos, estava organizando um evento beneficente, filantrópico, e ele naquela ocasião abriu espaço para uma entrevista. Então sou muito grato a ele até hoje por essa oportunidade, essa ocasião. E aí vamos à entrevista, então. Na entrevista, mas tem outra pergunta muito padrão desse programa, quem é Vinícius Miguel? Bom, hoje, dia do servidor público, eu acho que eu queria começar com esse cumprimento e essa saudação aos meus colegas servidores públicos. E aí dizer isso, nessa data eu gostaria de reforçar que o Vinícius Miguel é servidor público. Eu sou servidor público federal, efetivo,
né, concursado da Universidade Federal desde 2012 como professor efetivo. Antes de ingressar como professor efetivo, eu fui aprovado em um outro concurso de professor temporário, né, cerca de 1 ano e meio antes. Antes eu fui também aprovado, tomei posse, exerci cargos na Defensoria Pública da União como analista e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, no campus daqui de Porto Velho. Então a primeira parte dessa resposta é: Vinícius Miguel é um servidor público. Além disso, eu gosto sempre de frisar que o Vinícius Miguel é uma pessoa comum, uma pessoa demasiadamente comum, demasiadamente simples, como qualquer cidadão. E eu gosto de afastar o afastamento que se cria entre eleitor e candidato. Eu acho que isso não deve existir. Eleitores, cidadãos e candidatos são da mesma cidade, são da mesma sociedade e nenhum tipo de tratamento não igualitário deve prevalecer. Mas em termos de vida, de trajetória pessoal, eu costumo dizer que eu nasci em Goiânia por infortúnio do destino, né? Meus pais já moravam aqui, já falei dessa história em algumas entrevistas. E aí minha mãe teve uma gravidez que demandava um relativo cuidado especial, porque era uma gravidez de gêmeos. E naquela época, nos idos anos de 1980, uma gravidez gemelar era como eu chamei, de relativo risco. E eu e meu irmão nasceríamos prematuros, já se tinha esse diagnóstico, e nós tivemos que ir para um outro município, bem longe daqui, diga-se de passagem, simplesmente para o nascimento e os cuidados. E tão logo eu saí da incubadora, eu e meu irmão, Rafael, nós retornamos para cá e aqui, né, graças a Deus, sou muito grato, aqui nós seguimos a vida que meus pais já estavam instalados e seguimos aqui em Porto Velho. Aqui eu estudei, aqui eu me formei e aqui eu trabalho. Eu me formei em 2 áreas, eu me formei tanto em Direito como em Ciências Sociais. Eu fiz uma pós-graduação em Administração Pública, depois eu saí para fazer um mestrado e parte do doutorado fora, né? Eu acabei fazendo doutorado em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como eu disse, né, desde os idos de 2010, sou servidor público e embora tenha também, né, que tenha ficado um tempo sem fazê-lo, mas tenho um escritório de advocacia e fiquei um tempo sem advogar, né? Em alguns momentos da minha vida eu não advoguei, mas hoje sou também advogado. Muito bom. Com todo esse cabedal aí de doutorado, de mestrado, né, vem uma pergunta muito elementar. Por você que surge para a política partidária em 2018, como candidato a governador, explodiu naquele debate lá e conseguiu ser o mais votado de Porto Velho. A pergunta que eu te faço: você queria ser governador naquela época ou você quer ser prefeito hoje? Por que você quer ser prefeito de Porto Velho? Professor Francisco, eu acho que o primeiro desejo que deve mover qualquer candidato é o desejo de fazer melhor para a vida das pessoas. É ajudar mais as pessoas, ajudar o município, ajudar o Estado, ajudar a política. Política é essa que hoje nós vemos que está em uma situação de frangalhos, de uma profunda crise ética, uma crise de representação, uma crise de representatividade, uma crise de participação, né? A gente vê, inclusive, as abstenções, os votos brancos e nulos que crescem a cada eleição no Brasil como um todo. Então esse desejo de fazer mais e de fazer melhor que move. Mas eu costumo dizer também que eu sempre fiz política sem um partido político, né? Eu sempre tive uma atuação com ajuizamento de ações populares, com a interposição de outras medidas, né, de um caráter jurídico e processual. Eu sempre participei ativamente de associações, de organizações não governamentais, né, do terceiro setor, conselhos de direitos. Então eu sempre tive uma vida política demasiadamente ativa e que em algum momento várias pessoas avaliavam comigo que seria propício, que seria adequado que nós participássemos também de um partido político. Porque o partido político te dá mais espaço, te dá mais capacidade de intervenção e de intercessão, né? Vejamos nós aqui, né? Durante o período eleitoral você tem 45 dias na TV, no rádio, né? no programa eleitoral gratuito para apresentar ideias, para fazer as críticas, para fazer exposições, quando muitas vezes o cidadão, sem estar no partido político, não consegue esse espaço, não consegue esse alcance, não consegue essa dimensão. E eu mesmo, né? Todo mundo lembra desse recorte, é um exemplo muito claro desse sucesso. As pessoas se recordam no recorte de 2018, mas ninguém lembra da minha trajetória antes disso. Anterior, realmente.
Mas era apenas partidária, né? Você não teve um destaque como política eleitoral. Aí você hoje é lembrado nessa parte eleitoral. Embora antes de 2018 eu tenha tido uma série de atuações, intervenções, inclusive fora de Porto Velho, inclusive fora do Brasil, né, no âmbito político, na defesa de direitos fundamentais, né, cheguei a ser uma das pessoas, à época eu participava de uma organização de defesa de crianças e adolescentes, ainda participo, mas licenciado agora no período eleitoral, cheguei a participar de uma comissão parlamentar de inquérito que investigava o assassinato de jovens no Brasil. Então, assim, mas ninguém se recorda. Então é estranho que esse destaque, esse protagonismo só apareça quando você está em um partido político. Mas, pois bem, se essas são as regras do jogo, nós estamos nessas regras e estamos participando da vida política. Jogar, né? E por falar nessas regras do jogo, tem eleição, faltam apenas 18 dias, e Porto Velho, você sabe disso, é um município gigantesco, né? Maior do que países europeus, maior do que estados brasileiros, com um vazio demográfico muito grande e uma vocação de terceiro setor, vocação em agroindustrial e vocação também primária. Qual é a sua proposta para a economia de Porto Velho, se você for eleito, a partir do dia 1º de janeiro? Francisco, isso que você começa anotando é bem verdadeiro e a gente precisa realçar cada vez mais. Porto Velho é maior do que a Bélgica, é quase do tamanho da Holanda, que são monarquias constitucionais consolidadas no território europeu, com PIB e DH muito superiores ao nosso. Isso nos dá ideia do problema. E fazer campanha em Porto Velho, campanha política, é inclusive muito custoso financeiramente por conta disso. Eu estive novamente na semana passada, por exemplo, em Calama. Há 15 dias eu estive em São Carlos, Nazaré. Na semana passada também retornei a uma aldeia indígena de um povo aqui em Porto Velho. Então, hoje, pensar em Porto Velho é pensar em Porto Velho dos Caritiana ao Jardim Santana, a Calama. Quase que rima isso tudo. Então vamos pegar esse triângulo aí, né? Dos Caritiana ao Jardim Santana e a Calama, né? Veja a dimensão de Porto Velho. Gigantesco, né? E aí falar em economia em Porto Velho é que pensar em um conjunto de microeconomias e sistemas econômicos muito peculiares que precisam ser pensados. A mesma política para um povo indígena, Caxariri ou Caritiana, precisa ser diferenciada de uma política econômica municipal para São Carlos, para Nazaré, que é diferente de uma proposta de geração de emprego, por exemplo, para dinamizar a renda, a economia, no Jardim Santana, no Planalto 1, no Planalto 2. Então veja só como a gente precisa ter esses olhares muito específicos. Eu não estou desatento para esses temas todos. Ontem mesmo participei de uma agenda pública com a FEComércio. Acho que incentivar e dinamizar o comércio local é uma proposta. Outra das ideias é assegurar a formação e qualificação da nossa força de trabalho, a nossa mão de obra, não só para também trabalhar, mas que possa também gerar empregos a partir de uma proposta de empreendedorismo social, em discussão também, por exemplo, com grupos ligados aos movimentos de catadores, pensar em como a gente pode incentivar e estimular essa economia mais que criativa e sustentável, necessária para a geração de emprego para essa população, que inclusive contribui com o nosso meio ambiente. Pensar na formação de categorias especiais, como por exemplo a nossa juventude que hoje está tão sintonizada na internet. E desempregada também, sim, né? E desempregada. Nós precisamos de instrumentais que facilitem, por exemplo, formações que possibilitem a juventude empreender na internet, vender por meio, por que não, né, dos aplicativos de OLX, de Mercado Livre, né, de iFood, de Delivery Much, para não fazer propaganda de um e não falar dos outros, né? Então, como que, inclusive, a internet pode colocar a economia porto-velhense num circuito estadual, num circuito nacional e, por que não, internacional? Então, seria assim a sua proposta, vamos ver se eu entendi, seria uma nova geração de emprego para novas profissões que estão surgindo. Sim, e apoiar o empreendedorismo também, por meio de assessoria técnica específica da Semagric, auxiliar a produção agrícola, a produção rural como um todo, incentivar a formação de associações e cooperativas que possam auxiliar esses setores específicos do segmento produtivo. Eu tenho falado muito em uma espécie de call center, uma espécie de tudo aqui
para empresários, empreendedores, que você possa ter uma informação e uma assessoria técnica para abrir o seu negócio, regularizar. Olha, como emitir um ISS, né? Uma nota para recolhimento de ISS. Hoje algumas pessoas não sabem. Então, um local que você possa ter essas informações, onde obter todas as licenças ambientais, todos os alvarás. Se Deus quiser, isso dando certo, pode auxiliar e facilitar a vida também do pequeno ao grande empreendedor. Seria uma espécie assim de quebrar a burocracia? Sim. Que é muito pesada aqui ainda em Porto Velho. Sim, e hoje nós temos muitos procedimentos e protocolos. Por exemplo, as licenças ambientais para o empreendimento são quase que na totalidade feitas de forma física, presencial, com papel. Então, por que não pensar em mecanismos de desburocratização de tudo isso, de todo o circuito da produção, de todo o circuito do comércio, de um empreendimento, facilitando a vida. Hoje a gente consegue fazer até transações bancário-financeiras pelo celular, porque a gente não pode se relacionar com o poder público dessa maneira, de forma mais simplificada, menos custosa, com menos burocracia, e que você saiba em tempo real qual é a exata situação do teu procedimento. Muito bom. A Voz do Povo hoje conversa com um convidado muito especial, o prefeitável Vinícius Miguel. Está discorrendo aqui sobre as suas propostas. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco já para o segundo bloco. Você pode participar do programa mandando sua mensagem de texto ou áudio para 992145306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo.
Você está ouvindo a voz do povo. O Nativida é referência no estado. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A voz do povo. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo dessa quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, conversando com um convidado muito especial, o prefeitável Vinícius Miguel, ao meio-dia e 32 minutos. Vinícius Miguel, nós viramos o bloco falando da questão mais rural, mas Porto Velho tem problemas muito graves de mobilidade urbana, temos problemas de trânsito, uma cidade que tem muito acidente por falta de sinalização ou por má sinalização, tem problema de acessibilidade, calçadas íngremes ou não tem nem calçada. Pouco a gente se preocupa com essa parte ligada à mobilidade das pessoas. Qual é a sua proposta para melhorar o plano de mobilidade urbana e de acessibilidade em Porto Velho? Ô, Francisco, eu acho que quando a gente fala em mobilidade, a gente tem que pensar em várias coisas. Uma delas são ciclovias, que hoje a única que a gente tinha está praticamente destruída por falta de sinalização. E segundo me informaram, e eu ainda não fui em loco confirmar isso, a prefeitura quer inclusive desfazer essa ciclovia. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente precisa falar de uma empresa de atendimento de ônibus que esteja funcionando. E Porto Velho parece que tem uma espécie de maldição nesse sentido, e que há várias gestões se tem problema com as empresas de ônibus. Mas a gente precisa exigir o efetivo e regular cumprimento do contrato para que essas empresas forneçam um atendimento adequado. Se isso for necessário rever e revisitar tarifas e valores, que seja feito, e que seja feito com coragem. Vinícius Miguel, você tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Eu tenho coragem de enfrentar esses problemas olhando com altivez, com ética e com transparência. Inclusive para depois ter que falar com qualquer categoria que seja, que é necessário também que cada uma dê a sua cota de contribuição. Por exemplo, uma cota de contribuição, eu acho que a gente precisa valorizar aquilo que o Rosnaldo Guedes costuma chamar de guerreiros dos asfaltos, os mototaxistas, né? Se hoje eles atendem uma parte considerável da população, por que não ajudar com formação, né, com cursos periódicos para que eles melhorem ainda mais a condução e a gente diminua os índices de acidente de trânsito? Por que a gente não pode pensar também em mobilidade, em sentar e dialogar com os motoristas de aplicativo, que hoje são uma consequência de uma economia criativa inovada, que não tem mais como retroceder. Nenhum poder público municipal do país consegue acabar com os aplicativos. Então você precisa dialogar com esses motoristas e ver quais são as demandas, como que você pode melhor atendê-los, como que você pode dialogar também com os motoristas de táxi e ver como que as demandas deles possam ser contempladas. Então, em se falar de mobilidade, é pensar em toda essa intricada trama que precisa hoje ser ouvida e que não é ouvida. Hoje, um dos grandes problemas nessa questão de transporte é o conflito entre o compartilhado e o ônibus, né? O conflito gerado mesmo politicamente. Como é que você vai administrar esse conflito entre, principalmente, compartilhado e os ônibus? Francisco Matias, eu acho que a grande resposta é com uma consulta pública. A gente precisa ouvir a população e entender quais são os pontos que estão mais esgarçados e estremecidos dessa relação. A gente precisa saber, por exemplo, que no Orgulho do Madeiro, até recentemente, pelo menos 2 semanas, você passava um único ônibus a cada 4, 5, 6 horas. Como é que a população vai ser atendida por ônibus nessas condições? Aí entra o táxi compartilhado e aí a empresa de ônibus acha ruim. Bom, mas com um atendimento tão precário como esse colocado, e olhar para a mobilidade urbana é pensar nessa interligação de pessoas com o espaço, com o território da cidade. Mas como é que você vai aceitar que não pode ter o táxi compartilhado porque tem a linha de ônibus, se o ônibus tem um atendimento precário e insuficiente? Não dá para aceitar isso. Então a gente não tem que olhar para interesses
corporativos, interesses empresariais e interesses exclusivamente econômicos. A gente tem que olhar para os interesses da cidade, e interesse da cidade é o interesse do povo. O povo que precisa andar, que precisa se deslocar. Então eu acho que a gente precisa ter também uma certa clareza com esses princípios norteadores do que é uma mobilidade urbana. Nesse contexto aí, vamos sair dessa parte que já explicou, vai fazer um estudo, talvez uma audiência pública para solucionar essa questão, que é muito grave, por sinal. Tem ônibus, você fala lá do Orgulho do Madeira, mas é normal que o ônibus aqui demore 1 hora para passar. Você fica ali em pé na parada, o passageiro, como se não fosse cidadão, fosse uma pessoa de segunda classe que não merecesse a atenção. Essa gestão deixou isso a desejar. E aí, Francisco, eu não queria deixar de mandar um abraço pro Julião e pro Cardozão, né? Que são Quem pessoas... são esses dois, Julião e o Cardozão? São dois motoristas de aplicativo que estão sempre me acompanhando, estão sempre deixando um alô nas publicações, nos comentários. Tá? Muito então, bom. Um abraço para vocês dois. Eu quero aproveitar aqui a deixa e mandar um alô para todos os servidores públicos ativos e inativos, né? Pelo seu dia. E uma data que deve ser muito lembrada, né, pelo Estado, de um modo geral, porque o servidor público é a grande mola propulsora do Estado de Rondônia. Então aí o abraço da Voz do Povo para o servidor público. O Vinícius Miguel já falou sobre isso, né? Sim, Abriu já pensando no servidor público, e eu estou aqui fazendo essa homenagem merecida ao servidor público municipal, estadual, federal, do qual o Vinícius Miguel faz parte, e como prefeito, se for eleito, vai administrar uma prefeitura com quase 13 mil servidores públicos. Qual é a sua proposta para o servidor público municipal, Vinícius Miguel? Francisco, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar do servidor público municipal é pensar na formação, treinamento continuado, qualificação e políticas de estímulo e incentivo. Hoje o servidor público se sente abandonado pela sobrecarga, muitas vezes, de trabalho e pela ausência de condições. E a gente fala ausência de condições, a gente visita, às vezes, uma unidade básica de saúde, a gente visita alguma unidade, uma repartição toda, e ela é, inclusive, esteticamente mal cuidada. E isso tem um impacto diário. Você trabalhar com ar-condicionado que não funciona, você trabalhar numa repartição tão descuidada, você, às vezes, ser estressado, né, por conta dessas condições todas adversas, mais o atendimento ao público. O atendimento ao público nem sempre é tão fácil, né? Geralmente o cidadão, quando chega numa instituição pública, já está com um problema grande, já está mal-humorado, e muitas vezes com razão, né? Não tiro esse direito e a legitimidade da reivindicação. Mas a gente precisa de um amplo trabalho, não só de treinamento, como de motivação do servidor público municipal. Um segundo ponto que a gente precisa olhar é para o IPAM Saúde, né, tanto o sistema futuro previdenciário como o sistema atual de atendimento à política de saúde municipal. A gente precisa retomar isso. A gente sabe que o IPAM Saúde tem passado por uma série de problemas, com o cancelamento de vários atendimentos, o cancelamento de vários profissionais que não mais estão atendendo, e é preciso uma política emergencial de socorro ao IPAM Saúde como uma medida de valorização e de reconhecimento do servidor público que é o plano de saúde, né? Que usa esses serviços. Já vamos começar a atender aqui, Sua Excelência ouvinte. A Brenda dos Santos fala: estamos com você, Vinícius. Ela só se manifesta, como também a Priscila Pantoja, que está com você. Inclusive, Priscila, um abraço para você, pro Ariston, pra Brenda, mas a Priscila particularmente é uma pessoa muito querida lá do distrito de Calama, professora também, servidora pública municipal. Então, por meio de você, eu cumprimento não só as professoras e professores, mas servidores públicos novamente e toda a população aí do Baixo Madeira. Um abraço, Priscila. A Elisete Gomes, eu não sei se essa Elisete Gomes é lá da Viçosa, onde eu moro, talvez seja. Ela fala: com Deus na frente, vamos juntos rumo à vitória. Elisete Gomes, diz para você. Assim seja, Elisete. O Julião aqui. Aê. Julião Silva, o prefeito qualificado. Diz que você é o prefeito qualificado, menino. Obrigado, Julião. E eu falei, tá aí, ó, bastou mencionar ele. Ariston Santana, este eu confio e apoio. Olha aí, Ariston. Eline Braga,
Vinícius Miguel é o melhor para Porto Velho. Meu Deus do céu, propaganda aqui. Não, mas Francisco, eu queria deixar, já que a Eline se pronunciou aí, a Eline, eu costumo brincar que eu não sei se eu sou exatamente o melhor candidato a prefeito, porque isso é um critério subjetivo que cada um tem o seu, mas eu tenho certeza que eu tenho a melhor candidata a vice. A Eline Braga é uma pessoa maravilhosa, uma mulher combativa, guerreira, íntegra, ética, honesta e todos esses predicados que são necessários para uma pessoa. É servidora pública, embora oficial da Polícia Militar, que tem o seu próprio regime jurídico, mas uma pessoa excelente e que tem me ajudado enormemente nessa campanha. Então, ela não só representando essas categorias profissionais mencionadas, mas representando também a força da mulher porto-velhense e da mulher brasileira na política. E que é a vice que não é figurativa, é uma vice representativa e que integra todos os meus atos de campanha. Enquanto a gente está aqui, ela está fazendo outras tarefas, ajudando a coordenar, ajudando a articular, está na rua todos os dias, mobilizando os pit stop, as caminhadas. Então, assim, eu sou muito grato, não só a Deus por essa oportunidade de estar colocando meu nome como candidato, mas pela proteção que Deus me deu de ter me colocado uma vice maravilhosa, que é a Eline Braga. Muito bom saber disso, porque a história de Porto Velho recente, das últimas administrações, é que o vice e o titular geralmente se desentendem, né? Desde a Cláudia eu até o Hildo com o Edgar do Boi, foi uma perfeita, e você parece que tem uma proposta mais de inclusão, de trabalho junto. Uma proposta não só de inclusão, como de efetiva participação da vice na gestão, como já está sendo na campanha política. Eu me arrepio, assim, me emociono de falar da Eline. É uma mulher que me ensina todos os dias alguma coisa. Todos os dias eu tenho a oportunidade de aprender, de caminhar. Ela tem esse olhar extremamente empático, humano, preocupado com as pessoas, preocupada com o fazer da política pública, preocupada com o diálogo, preocupada, e não que isso seja um grande ou único mote, mas com a assistência social, preocupada com a saúde. Inclusive ela tem irmã que é da saúde, né? Eu a conheço. A Helena, né? Então, assim, ela traz outros elementos que talvez antes eu não tivesse tão incorporados com essa força diária. E hoje ela é isso. Sucesso para vocês dois, porque ela merece também. Hoje a Eline é eu diria que um grande escudo que me protege, mas como é a espada que também ataca desbastando os galhos do caminho para que a gente possa passar melhor. Muito legal, muito legal. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo, já o segundo bloco terminando, aqui conversando com o prefeitável Vinícius Miguel. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br.
Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. 12. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo, hoje com um convidado muito especial, o prefeitável Vinícius Miguel, discorrendo aqui sobre a sua visão política, discorrendo sobre suas propostas, respondendo a sua excelência ouvinte. Vinícius Miguel, antes de voltar à sua excelência ouvinte, quero falar sobre um tema fundamental para Porto Velho, que é a questão da água tratada, da ausência de uma cidade que não tem água tratada, não tem tratamento de esgoto, e que a prefeitura tem dificuldades em solucionar esse problema, porque parece que é a alçada do Estado, da CAERD. Qual a sua proposta para municipalizar esse problema e resolver? Ô, Francisco Matias, eu acho que o primeiro ponto é fazer um diagnóstico de que isso é um problema enorme. Hoje, nem 30% do município tem um atendimento de abastecimento de água constante e adequado. Isso quer dizer que de cada 10 porto-velhenses, 7 não tem água potável todos os dias com um fornecimento constante. É um absurdo, são índices, e que isso não pareça preconceituoso, mas são índices de países do submundo. Quarto mundo, né? Quarto, quinto mundo, para usar essas terminologias mais anteriores. Eu tenho defendido que é necessário exigir um plano de investimento da CAERD em diálogo com o governo do estado e com a CAERD, obrigando, já que existe esse dever, essa missão institucional da organização ali estabelecida, de resolver e solucionar esse problema. Não dá para atender 100%? Ok, mas a gente precisa de um plano. Dá para aumentar 10% do fornecimento de água tratada para cada casa de Porto Velho? Então, se hoje a gente tem menos de 30%, no primeiro ano ter 40%, no segundo ano 50%, no terceiro ano pelo menos 60% da cidade com abastecimento de água. Não é um plano mirabolante, né? Não é um plano mirabolante, mas se disser que não é possível, a gente precisa enfrentar isso e passar a adotar outras medidas que talvez sejam até mais impopulares, né? Mas que é necessário enfrentar. É inaceitável que a capital de um estado, que é a capital Porto Velho, que talvez a nossa maior riqueza estratégica e geopolítica sejam os mananciais, os nossos recursos hídricos, né? Nós temos rios caudalosos, nós temos córregos que cortam a cidade inteira e que a gente não consegue pensar em microsistemas de tratamento e distribuição de água na cidade. Isso é um absurdo. Aqui a Ana Cleiane do Aeroclube
Tá dando um abraço para você, abraço ao nosso futuro prefeito e parabéns pela entrevista na Rádio Caiari. Ana Cleiane, lá do Aeroclube. Oi, Anne, uma boa tarde. Anne mesmo. Boa tarde, acho que quase bom apetite aí para quem não almoçou. Inclusive a Anne é psicóloga, é professora e ela tem sempre nos trazido as demandas dessas categorias. Eu tenho falado dos CAPs, dos CRAS municipais, falado da importância do psicólogo escolar em cada escola, ou pelo menos em cada arranjo regional de escolas, para prestar apoio e assessoria técnica, não só para os professores, para os pedagogos, como também para as famílias no entorno, naquela comunidade. Então, pensar como que a gente pode ter uma política municipal de saúde mental que seja efetiva. Legal. A Michele, ela dizendo, Vinícius, melhor candidato a prefeito, preparado e compromissado em fazer a nossa cidade uma cidade nova, refazer a cidade. É a Michele dizendo isso para você aí. Oi, Michele, obrigado pelos elogios. Eu tenho sido muito modesto e cauteloso com as promessas. Então, dizer assim que vai renovar a cidade por completo, eu gosto da ideia de fé e de esperança, mas eu tenho dito muito que a gente precisa de planos muito pontuais, objetivos e para soluções que apresentem soluções para as nossas demandas. Mas tem sido difícil pensar isso, inclusive considerando o orçamento municipal, né? O Zé do Caladinho fala assim, parabéns por ser primeiro goiano, merece todo o nosso respeito, porque você primeiro é goiano, depois porto-velhense. É interessante isso aqui, né? E diz que você não canta a Florentina. Aquela música repetitiva que, não, né, você quer dizer que você bate pesado e bate direto, né? Você canta a Florentina? Não. Não, né? Já cantou alguma vez? Não, nunca. Eu lembrei aqui agora do Tiririca. Lembrou do Tiririca? Pois é, aquela música que só enrola, né? Você não é enrolão, não canta a Florentina, quer dizer, é o Zé, né? Aqui prazer, depois me segue lá nas minhas redes, Aqui, boa tarde, Matias. Vinícius, bela campanha e proposta para otimizar a máquina pública. E você estando na frente da prefeitura, qual a sua proposta para elevar o IDH e o crescimento da qualidade de vida do município? Como é o nome dele? O nome dele aqui não está aparecendo, não. Depois não vai pegar. Primeiro tu responde, Vinícius, já pega o nome dele. Ele quer saber qual a sua proposta para elevar o IDH do município de Porto Velho. O IDH é um índice que é composto por outros subíndices e que a gente precisa pensar em, por exemplo, expectativa de vida. Para melhorar a expectativa de vida, a gente precisa melhorar o sistema de atenção básica à saúde. A gente precisa lidar, por exemplo, com doenças, para usar um subtema desse. É o Tércio Souza. Oi, Tércio. A gente precisa melhorar, eu dizia, esse sistema de atenção básica e a gente precisa envolver os agentes comunitários de saúde e, por exemplo, com medidas que façam o estímulo e o fomento às práticas de atividade física, você já reduz uma série de doenças evitáveis, inclusive diabetes, inclusive colesterol, inclusive, né, os problemas de saúde decorrentes da... E a leptospirose, né, Vinícius? Que ataca muito aqui o baixo madeira, né? Sim. A leptospirose é uma doença grave que ataca. Então a gente precisa envolver os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à epidemia, a gente precisa envolver todo o tecido da saúde. Com isso você melhora também uma das variáveis do IDH. A Maria Eliette, do bairro Feudal do Pontes Pinto, parabéns do programa, dá boa tarde para você, está ligada no programa. Maria Eliette, do bairro Feudal do Pontes Pinto. Oi, Maria Eliette, uma boa tarde para você aí também, bom almoço, se não tiver comido ainda. Porque nós estamos precisando, né? Eu já estou com fome aqui. Olha, o candidato a prefeito se humanizando, está com fome. Então ele almoça também, porque tem candidato que não sente fome, ele está com fome. Vinícius, eu vou fazer uma pergunta só minha. Você já parou para tomar café em várias casas assim, comer sem fome? Você, quando está no você recusa. Como é que você faz? Comer sem fome é algo difícil, porque eu tenho fome permanentemente. É uma coisa... É um candidato mesmo, então. Então assim, eu tô sempre comendo. Onde chega tem comida, você compra nessa, comida. Né? Aqui tem boa tarde, Matias. Bela campanha, Vinícius, sucesso. Qual a sua proposta? Do IDH, já passou, né? Aqui, Vinícius Miguel, sem dúvida, estou contigo, em Porto Velho estará em boas mãos. Abraço, que é o Rony Alves. Abraço fraterno para você. Ô, Rony, também um fraternal abraço, as minhas saudações de estilo a você. Espero que esteja tudo bem aí. O Rony, ele é historiador. Se for o Rony Alves... ele mesmo, né? Ele é historiador, então teu colega também aí. O Rony... Muito bom receber a sua mensagem aqui, viu?
Então Faz história. Meu fraterno abraço. Vinícius Joshua, o nome do cara, Joshua, legal, né? Que pergunta para você, quais são as suas propostas para os setores de cultura e educação? E mando para você um grande abraço, ao Joshua. Oi, Joshua. Inclusive, hoje, às 15 horas, nós vamos ter uma reunião com artistas, produtores culturais, músicos, uma reunião online. Então, é algo que a gente tem feito uma série de discussões e tentativas de envolvimento. Eu acho que uma das coisas primeiro a gente tem que esperar a pandemia passar. Infelizmente, não dá para falar em algumas ações culturais se a prefeitura não pode incentivar e estimular os grandes eventos. Mas eu acho que talvez o que a gente possa pensar é em diálogo com as categorias, em promover pequenos eventos em patrocínio institucional por meio da prefeitura de lives, tirando inclusive os artistas e produtores culturais de uma situação absurda aí de miserabilidade que foi gerado pelo coronavírus. Mas é preciso ouvir mais a categoria e tentar entender quais são as demandas para eles. Muito bom. Vamos no intervalo, Vinícius. Tem uma pergunta aqui interessante, só no último bloco. Mas esse candidato é de esquerda, de que lado ele se encontra? Que é o Mauro César que está perguntando para você, do bairro da Lagoa. Já você responde para ele se você é de esquerda e de que lado você está. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo de esquerda e de direita aqui, o intervalo. Você está ouvindo a voz do povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. Vamos de volta para o quarto e último bloco da Voz do Povo, hoje com Vinícius Miguel, o prefeitado Vinícius Miguel. Lucas Silva pergunta para você, Vinícius Miguel, qual a sua proposta para a educação? Você respondeu naquela hora, né? Não, é o Lucas Silva que falou da educação. Na verdade, a gente acabou falando um pouco de política de saúde mental para a educação, mas eu acho que para a educação a gente precisa começar a entender que o processo educativo é muito mais amplo que só a sala de aula, entender que as escolas estão envoltas em uma comunidade, que para isso a gente precisa trazer também essa comunidade e famílias para o diálogo. A gente precisa entender que nós temos todo um tecido ali, como por exemplo vigilantes, merendeiras, né, as profissionais da limpeza que são da prefeitura e algumas terceirizadas nas escolas, e pensar em como que a gente põe toda essa equipe de forma motivada e estimulada para auxiliar o processo educativo. Como que com o psicólogo escolar e outros profissionais, com o psicopedagogo, a gente pode olhar melhor para a nossa educação. Como a gente pensa nas crianças com deficiência, né? Essa é uma demanda, inclusive, que eu atendi, recebi ao longo dessa semana. Então, pensar na educação como algo também muito plural, com muitas variações e que a gente precisa tentar entender. A Fernanda Moraes faz a mesma pergunta que fez no bloco anterior, se você é um candidato de esquerda, o de que lado você está? Para você responder para os dois agora. Francisco, eu acho que eu tô do lado primeiro da cidade, depois eu tô do lado do povo e em terceiro lugar eu tô do lado da competência técnica e da qualificação. Eu acho que a gente precisa entender que existe um preceito constitucional que fala que o servidor público, o gestor público deve reger suas ações pela legalidade e pela impessoalidade.
Em lugar nenhum fala que o gestor público, que o agente político tem que ter uma ideologia, que tendo essa ideologia, ele tem que imprimir ela nas suas falas e nos seus atos políticos. Tá, mas você é de esquerda ou de direita? Eu sou um candidato moderado, republicano, democrático, democrata e um sincero defensor do nosso sistema constitucional. Eu acho que a gente precisa superar essas polarizações que estão colocando o Brasil num discurso burro, né? É sobretudo burro. Falar, você é de esquerda ou de direita? Beleza, e a esquerda e a direita têm propostas exatas para o saneamento básico? Tem proposta exata para criança vítima de violência sexual dentro da escola? Tem uma proposta exata para a informatização dos sistemas processuais da prefeitura? Tem uma resposta para a transparência pública? Não tem. Isso tem que ser feito com forma racional, dentro, como eu disse, dos preceitos de legalidade, de impessoalidade, de eficiência, de racionalidade administrativa. Muito bom. O Tiago Mendonça fala que você tem boas propostas, as melhores propostas para a cidade de Porto Velho. É o Tiago Mendonça te dando essa assertiva aí. Obrigado, Tiago. Que bom que você gostou. Realmente o nosso plano de governo foi um processo coletivo, construtivo, amplo, que a gente reuniu várias pessoas, inclusive de forma virtual, durante o período de pandemia. Falamos também com especialistas, mas também ouvimos as comunidades, como eu falei, dos Caritiana a Calama, né, do Jardim Santana ao Planalto, pensando na cidade como um todo, como um organismo vivo que tem pessoas que aqui vivem. O Francioli Moreira Duarte, qual a sua experiência na gestão pública? É o Francioli Duarte. Oi, Francioli, eu sou o candidato com mais experiência e mais formação na gestão pública. Como eu disse, além da formação em direito, com os conhecimentos necessários e essenciais de direito administrativo, de direito constitucional, eu tenho uma especialização em administração pública, o meu doutorado é em ciência política, estudando processos participativos na gestão pública. E, além disso, eu tenho mais de 10 anos de atuação no serviço público federal como servidor concursado. Eu acho que isso é preciso apontar. Então, não é algo somente que vem de uma instrução formal. É sim de uma instrução formal, é sim o preparo, uma qualificação, investir tempo, dinheiro, energia nisso, mas é também algo enriquecido e vivido a partir da atuação no serviço público. Não é pendurado aí no gabinete de deputado, querendo algum favor, alguma mamata, como tem candidato. Não é candidato que diz que tem experiência e nunca fez nada. Mas tem candidato que tem mamata, candidato a prefeito? Opa, tem alguns, Francisco. Meu Deus do céu. Basta procurar no portal da transparência da Assembleia Legislativa, por exemplo, você já encontra alguns. Muito bom. A Tainã Leine pergunta ao candidato quais as principais propostas para o desenvolvimento sustentável do município. Oi, Tainã. Inclusive, ontem nós tivemos essa pauta, né, no Fórum de Lixo Zero e Cidadania. Entre as ideias, eu falei que ia ter uma política pública de compostagem, começando isso pelas escolas municipais, escolas e creches. Vamos diminuir pelo menos 50% a produção do resíduo orgânico, do resíduo sólido orgânico, que hoje é entregue para a empresa privada, que recolhe o lixo ao custo de mais de 2,5 milhões ao mês. E a gente vai reduzir iniciando nos órgãos públicos. Depois, com essa mesma política de compostagem, nós vamos entregar composteiras para as casas, para as famílias, para as associações, diminuindo a produção desse resíduo, né, que hoje é tido como lixo, e a gente vai transformar em adubo, em composto, em biofertilizante, para ser usado, inclusive, em hortas comunitárias. Para ser reusado. Sim. Né? Muito bom. Falei em reusado, o Augusto, não é o reusado, o Augusto do Areal, ele está torcendo pela sua eleição, né, e pede para você não esquecer o bairro do Areal. Ô Augusto, faz assim, me manda uma mensagem, eu faço questão, eu falei que eu tô sempre com fome, né? Eu faço questão de tomar um café na sua casa, te ouvir, ver aí quais são as demandas. Só mandar uma mensagem, vamos ver se a gente consegue efetivar isso. Eu não sei, mas esse candidato ele come muito, pelo que eu tô vendo aí, onde ele chega ele quer comer, chega com fome. E tenho não só fome de apetite, mas fome de trabalho. De trabalho também? É uma coisa que eu sempre tive, foi pelo menos uma dedicação enorme à minha vida profissional, uma disciplina para o trabalho, e é assim que eu pretendo trabalhar como prefeito de Porto Velho. Tem uma pergunta aqui sobre o segundo turno, ainda está muito longe, mas eu vou perguntar para você. Como é que você pretende chegar no segundo turno? Quem pergunta para você é Aparecida Vasconcelos. Oi, Aparecida. Pois é, a gente tem aí pelo menos uns 15 dias para o segundo turno. Ela pergunta isso, como ele vai lidar com o governador de direita, se por acaso foi eleito. Você pergunta, o segundo turno é outra pessoa.
Ela pergunta isso para você. Como você vai lidar com o governador, no caso o Marcos Rocha, né? Que é de direita. Tem algum problema? Não da minha parte, não que eu saiba, não tenho nenhum problema com Você é esquerda ou direita? Eu não tenho nenhum problema com o atual governo estadual, não tenho nenhum problema com os poderes constituídos, seja a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, não tenho nenhum problema com o Judiciário, não tenho nenhum problema com os órgãos do Ministério Público, seja estadual, do Trabalho, federal. Vai em qualquer um. Sim, acho que é esse uma diretriz, né? Ter diálogo. Já para quase terminar o programa, aqui tem uma pergunta interessante. Como você avalia o governo Hildon? Quem faz é Antônio Magalhães, do bairro Nova Floresta. É para você avaliar ou não, né? Tá aqui a pergunta para você. Eu gostaria de deixar essa pergunta no ar, dizendo que quem quiser saber a minha avaliação é só ver o nosso plano de governo. Eu não preciso falar dos outros, eu posso falar das minhas propostas, é só colocar o nome, né? Vinícius Miguel 23 nos mecanismos de busca, no Google, ver as propostas, que todo dia a gente lança pelo menos uma ou duas nas entrevistas. E se alguém avalia que temos uma boa gestão, acreditem, nós podemos ter uma gestão ainda melhor votando em Vinícius Miguel 23. Muito bom. São 13 horas e 7 minutos já. Estamos chegando ao final do programa. Tem perguntas? Cadê o tablet? Já está pronto? Então vamos aqui no meu. Vinícius Miguel respondeu muitas perguntas. Do governo Hildon já faz. Vinícius Miguel, me desculpe. Mas do governo Hildon você fez uma avaliação do seu futuro, né? Você não deu assim, uma saída pela direita, não? Nessa avaliação? Ou você acha que o governo Hildon não precisa ser avaliado aqui por você? Eu acho que é uma questão assim de até um respeito ao diálogo, né? Falar dele sem a presença dele, falar da atual gestão sem o debate, sem o contraditório, sem o diverso. Depois eu vou trazer problema aqui para a rádio que ele vai pedir direito de resposta. E por falar em debate, você foi muito bem você se destacou no debate em 2018 e esse ano os debates estão meio restritos. Mas você está vendo essa ausência de debates na sua candidatura e nas demais candidaturas? Ô, Francisco Matias, eu acho que é algo extremamente problemático, porque é no debate que você tem a ocasião de ver elementos objetivos do preparo do candidato, ver se o candidato tem domínio do tema, ver se o candidato tem capacidade de enfrentar, sem estar ladeado e rodeado por assessores, condições de lidar com alguma pergunta, com algum tema. Então é muito lamentável que nós não estejamos tendo os debates. Isso dificulta muito o processo democrático, dificulta a realização de eleições em que o cidadão tenha condições ótimas de conhecer o candidato e os outros candidatos. Isso, eu digo assim, é um desserviço para a democracia, embora eu entenda as condições dadas de evitar aglomeração, mas eu acho que a gente poderia ter tentado pensar em uma alternativa, colocando os candidatos isolados, com câmeras ao vivo. Se hoje é possível fazer uma entrevista com 3, 4 pessoas, cada um de um lugar do país, por que não pode botar cada um num estúdio diferente, com a transmissão, com o link ao vivo, né? Eu lamento demais. Eu acho que isso é muito negativo para o processo político, para o processo democrático e favorece o surgimento, inclusive, de candidaturas de milionários e de pessoas apoiadas por grupos decrépitos que usam a estrutura do governo, da prefeitura, para fazer campanha política. Eu gostei da palavra grupos decrépitos. Tem algum candidato que é apoiado por algum decrépito? Ou grupo decrépito? Com certeza, Francisco, né? Eu não vou perguntar quem são ou qual é, mas eu fiquei preocupado com essa situação deletéria de quem é apoiado por grupos decrépitos. Você usou um termo tão legal que eu vou repetir, grupos decrépitos. Aqui já foi usado o termo de moeda, né? A beiradeira, agora o grupo decrépito, muito bom. Vinícius Miguel, estamos encerrando o programa e você tem aí 1 minuto para as suas considerações finais, do seu estilo, do seu jeito, como você é. E o número, diga o seu número, pelo amor de Deus. Claro, Como é que vai votar no Vinícius sem saber o número do Vinícius? Bom, eu sou Vinícius Miguel, candidato a prefeito com o número 23. Não esqueça, 23. Eu apresentei aqui e agradeço, Francisco Matias, as melhores propostas para administrar a cidade de Porto Velho pelos próximos 4 anos. Mas para isso eu preciso da sua confiança, eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você busque ainda mais, pode me procurar
Vinícius Miguel em todas as redes sociais, do Twitter ao Instagram, no Facebook, estamos em todas essas principais redes e estamos colocando as nossas propostas, tem o nosso plano de governo na internet, no Divulga Cande. Pode fazer contato conosco pedindo plano de governo, mas por favor, avaliem as propostas de Vinícius Miguel 23. Uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Vinícius Miguel, foi um prazer tê-lo aqui. E a você, sua excelência ouvinte, estaremos aqui amanhã, se Deus assim permitir. E desculpe pelas perguntas que a gente não pôde fazer, porque o tempo urge. E aqui o tempo rugiu. Voltamos amanhã. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida.